Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão chegando nesse canal pela primeira vez. Que Deus abençoe a todos vocês, dê a cada um de vocês uma ótima semana, debaixo da potente mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante estar aqui juntamente com vocês para trazer mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre o homem na cova dos leões, o Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma história muito linda. Nós estamos estudando aí o livro de Daniel, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão para nossos dias hoje, Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar cada dia dando esse exemplo de fé, de coragem que teve o Daniel, Louvado seja o nome do Senhor. Por que também não falar dos três amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não deixaram se influenciar aí com as ameaças do rei, e não foram enganados, nem tampouco obedeceram às ordens do rei, para não desobedecer ao Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom, que nós colocamos em nossas vidas, em nosso coração, o desejo de servir a Deus dessa maneira. Venha o que vier, nós nunca poderemos deixar os caminhos do Senhor, não é verdade? É essa lição para os jovens, Louvado seja o nome do Senhor. É a segunda lição. Louvado seja Deus, que nós estaremos aqui trazendo para você. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 2, Vamos estar trazendo aqui para vocês, um pouco meio atrasado, mas eu creio que vai ser proveitosa para o nosso aprendizado. Como vivermos na Babilônia. Vamos estudar aqui nesta lição, amado. Nessa segunda lição, temos a oportunidade de nos aprofundar na imponente cidade da Babilônia. Explorando aqui suas características, características culturais e simbologias bíblicas. Juntos aqui também analisaremos aqui como a experiência dos jovens hebreus liderados por Daniel oferece uma luz orientadora para os desafios que enfrentamos, em nossa sociedade em constante transformação, na qual devemos habitar e testemunhar. E temos aqui o texto principal, que está em Jeremias 29, versículo 7. Isso aqui é na tradução da NTLH. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Cada vez que você estiver orando, por uma cidade, por alguém, por Jerusalém, quando essa cidade onde você estiver prosperando, você também vai prosperar. Se ele estiver bem, você também vai estar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos estar orando sempre, pelo lugar onde nós residimos, onde nós estamos morando, por uma cidade, por um país, por um estado, Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto ele faz parte de uma carta de Jeremias, que Jeremias enviou aos cativos ali da Babilônia, recomendando que se preparassem para uma longa estada e advertindo-os de não dar ouvidos aos falsos profetas e adivinhos. Os falsos profetas, irmãos, estavam afirmando que o Senhor iria intervir e o exílio terminaria. Mas não foi isso, era 70 anos, não tem como voltar atrás, foi promessa de Deus, foi pelo castigo, porque o pessoal não estava deixando a terra descansar, então ficar lá 70 anos para que a terra descansasse. Irmão, mas Jeremias, ele contrariando essas predições, afirma que, as predições lá dos falsos profetas, ele afirma que o cativeiro duraria 70 anos, portanto, os exilados deveriam buscar o bem da terra para que vivessem bem nela. E temos aqui o resumo da lição, O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Vocês entenderam isso aqui? Nós podemos estar no meio do pecado, mas o pecado não pode fazer parte da nossa cultura, nem pode dominar sobre nós. Letra A. O crente fiel, um estrangeiro na Babilônia, o crente fiel, embora viva no mundo, não pertence a ele. Ele é um cidadão do céu.
certo? Um peregrino em terras distantes. A Babilônia, nesse contexto, representa a cultura secular com seus valores e princípios contrários à fé cristã. E, letra B, resistindo à dominação cultural. A cultura da Babilônia busca exercer domínio sobre todos os que habitam, né? Seus valores de materialismo, hedonismo e individualismo podem ser extremamente atraentes, especialmente em um mundo que valoriza a aparência e o sucesso acima de tudo, não é verdade? Como diz que o ter hoje em dia é mais importante para o povo do que o ser, né? Mas não deve ser assim. No entanto, o crente fiel deve resistir à tentação de se conformar à cultura secular. E letra C, testemunhando a luz de Cristo. Embora vivendo na Babilônia, o crente fiel não deve se esconder. Ele é chamado a ser luz do mundo, no meio das trevas, testemunhando o amor e a graça de Deus através das suas palavras e ações, né? A vida íntegra do crente pode ser um farol de esperança para aqueles que estão perdidos na escuridão do mundo. Aí temos aqui a introdução, louvado seja o nome do Senhor, e fala que ao chegarem a Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distante, né, distinta, aliás, de sua terra natal. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos viveram, como eles deveriam viver ali, né? Um mundo totalmente diferente, totalmente oposto dos que eles aprenderam. O livro de Daniel, irmãos, começa com uma crise. Nabucodonosor, o rei do poderoso império, né, centrado na Babilônia, ou Sinar, né, lá no versículo 2, havia sitiado Jerusalém, a capital de Judá, a terra que Deus havia prometido a seu povo e na qual os havia protegido, como diz o versículo 1. Desta vez não houve nenhum resgate. O Senhor entregou Jeoaquim, o rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. A cidade e a nação caíram. Além disso, alguns dos utensílios da casa de Deus, o templo de Jerusalém, também foram levados por Nabucodonosor. Os centros, né, dinásticos e religiosos de Judá foram erradicados. E não para por aí não. A severidade do episódio estende-se não apenas aos objetos preciosos acrescentados aqui aos cofres religiosos, né, da Babilônia, mas também inclui os melhores e mais brilhantes jovens de Judá. O primeiro capítulo de Daniel refere-se à intercessão de Daniel e seus 3 amigos na situação de cativos na Babilônia. Apresenta também, particularmente, uma escolha crítica e difícil que os confrontou nessa inserção aí, a decisão louvável deles com respeito a isso e a consequente bênção de Deus sobre eles para fornecer o contexto desta história. O capítulo começa narrando o ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, exigindo sua rendição. Vamos aqui considerar 3 primeiros versículos aqui, mais detalhadamente, né, nos pontos e subpontos a seguir. Primeiro tópico: a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Deportados para uma terra estranha, que é aqui o primeiro subtópico, né? Que os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, né? 605, né? Nós até comentamos aqui um pouco na lição 1, 605 a 597 e 586 a.C. O texto bíblico nos diz: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, né? Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, na tradução NVI. Vamos ver aqui os contextos históricos. 19 reis governaram Judá até sua queda sobre a Babilônia em 586 a.C. Um período aí total de 345 anos, né? 8 dos 19 reis são chamados bons e 11
maus. Jeoaquim foi um desses últimos, né, dos maus. Nos anos 608 a 597 a.C., reinava em Jerusalém Jeoaquim, que havia sido empossado, né, por Neco, Neco, faraó do Egito, segundo o livro de Reis 23, versículo 34. Naqueles dias, duas nações lutavam pelo domínio da região, a Assíria e o Egito. Neco, rei do Egito, então, por sua vez, subira para batalhar contra o rei da Assíria, né? Josias, rei de Judá, temendo pela segurança de seu reino, achou melhor atacar o exército egípcio, mas morreu na batalha de Carquemis, em 608 a.C. Neco agora estava com todos os trunfos, né, na mão, destituiu a Jeoacás, filho de Josias, quando este havia reinado apenas 3 meses, impôs pesado tributo a Judá e constituiu rei a Jeoaquim, irmão do deposto Jeoacás. O castigo de Deus foi retardado, mas não evitado. Vejam só. Jeoaquim, ele foi um rei ímpio. Seu pai Josias rasgou suas roupas em sinal de contrição e arrependimento. Ao contrário, Jeoaquim rasgou e queimou o rolo da palavra de Deus. Vejam só. Enquanto um rasgou as roupas em sinal de contrição e de arrependimento, um estava se arrependendo, certo? Josias estava se arrependendo, ao contrário de Jeoaquim, que rasgou e queimou o rolo da palavra de Deus. Olha que barbaridade que ele cometeu aqui, e foi esse aqui o mal que ele fez, que pode, qualquer um que despreza a palavra de Deus vai passar por problemas, né? Então ele rasgou e queimou a palavra de Deus, que continha as mensagens do profeta Jeremias, e mandou prender os mensageiros, né? Jeremias 36, versículo 20 ao 26. Então Jeoaquim, irmãos, ele era também assassino, porque as mensagens do profeta Urias eram contrárias aos seus interesses. Ele mandou matá-lo, Urias, né, fugiu para o Egito, mas Jeoaquim mandou sequestrá-lo. Ele foi trazido à sua presença e morto à espada, né? Esse profeta aqui, Urias, foi morto aqui por esse camarada aqui, porque ele era totalmente contrário, né, à palavra de Deus, e matava os profetas que profetizassem para ele. Então, no ano 606 a.C., novos acontecimentos vieram modificar o cenário, né, o cenário político-militar conturbada da região. Uma vitória de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o faraó Neco, consolidou a Babilônia como nova potência mundial em ascensão. O Egito e a Síria, né, por sua vez, haviam disputado o predomínio, mas a luta enfraquecera a ambos. Assim, a Babilônia foi quem mais ganhou com essas brigas. Quando dois cães brigam por um osso, né, pode aparecer um terceiro e levá-lo com a maior facilidade. Então, Nabucodonosor fez 3 incursões sobre Jerusalém em 606 a.C., levou ali os nobres, dentre eles Daniel, e os vasos do templo, né, em 597 a.C. Noutra incursão, levou mais cativos. O rei Jeoaquim rendeu-se, né, sem resistência, claro. Nesse tempo também foi ao cativeiro o profeta Ezequiel. Em 586 a.C., após 18 meses de sítio, né, os exércitos do rei da Babilônia saquearam a cidade de Jerusalém, arrasaram-na totalmente, destruindo também o templo. Então o rei Zedequias foi capturado quando tentava fugir e levado à presença de Nabucodonosor. Então seus filhos foram mortos em sua presença, seus olhos foram vazados e ele levado cativo para a Babilônia com seu povo. Você vê que maldade fizeram aqui com esse camarada aqui. Voltando aqui à primeira incursão, fazendo uma digressão aqui na história contada até aqui, voltando à primeira incursão dos babilônicos, né, contra a nação de Judá, tomamos nota de que esse ataque a Jerusalém está mencionado tanto em segundo livro de Reis 24, versículo 1, quanto segundo Crônicas 36, versículo 6 ao 7. A primeira passagem afirma que Jeoaquim então tornou-se servo de Nabucodonosor, né, por 3 anos antes de se rebelar.
A segunda, que Jeoaquim foi naquela ocasião preso, né, com grilhões para ser transportados para a Babilônia, e também que Nabucodonosor levou os utensílios sagrados do templo para o seu país, conforme mencionado aqui em Daniel capítulo 1, versículo 2. Né? Jeoaquim não foi, de fato, levado para a Babilônia, pois ele continuou a reinar em Jerusalém por outros 7 anos. Aparentemente, ele foi preso e então liberto, talvez por ceder às exigências de Nabucodonosor. E uma vez que nenhuma luta é mencionada, provavelmente somente uma resistência simbólica, né, foi feita com os judeus, reconhecendo a sensatez de uma capitulação pacífica. Quem foi Nabucodonosor? Esse Nabucodonosor foi da Babilônia. Nabucodonosor foi da Babilônia, né, como está em Jeremias e Ezequiel. Esse nome é escrito Nabuchadrezzar. Na Babilônia é o Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Esse regente babilônico foi um dos grandes reis dos tempos antigos. Então, seu reinado de 43 anos, né, mas ali de 605 a 562 a.C., marcou a vigência da glória babilônia durante o período neobabilônico. Ele foi extraordinário, né, como estrategista, estadista e construtor. A soberania de Deus, o Senhor. Esse é o nome hebraico Adonai, né, não Yahvé, que é Jeová, que ocorre somente no capítulo 9. Adonai refere-se a Deus como o Senhor Supremo. O significado de usar esse nome aqui é para dizer que, embora sinais exteriores não pareciam mostrar Deus era o Senhor daquela situação. Enquanto Jeoaquim foi entregue na mão de Nabucodonosor, né, não foi a força de Nabucodonosor nem a fraqueza de Jeoaquim que realmente decidiram a questão, mas sim o desejo de Deus. Isso aí é tudo desígnio de Deus, era o desejo de Deus que tudo isso aí acontecesse. Então, os reis gostam de pensar que são suficientes, né, como regentes, mas eles estão sob o controle supremo de Deus. Igualmente o Senaqueribe, né, ele achava que era tudo ele que estava fazendo aquilo ali, mas não, é tudo no controle de Deus. Tanto quanto qualquer pessoa, né, então é o controle de Deus. Há conforto em saber que nenhuma autoridade governamental pode ir além dos limites permitidos por Deus, certo? Então não se preocupe com o que está acontecendo aí no mundo, porque nenhuma força, nenhuma autoridade governamental pode ir além dos limites que Deus tem permitido que ele faça. Se ele for levantado para a punição de algum, se ele tentar fazer mais do que aquilo que Deus permitiu, ele vai se dar mal. Vamos aqui, segundo subtópico do tópico 1. Job, Daniel e seus companheiros. Daniel fazia parte desse grupo juntamente com Ananias, Misael e Azarias, né, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel descendia de uma família da aristocracia, talvez até mesmo pertencesse à linhagem real de Judá. Repare que ele é um dos nobres, né, foi levado lá tal para aprender as letras e tudo mais tal. Então nessa época ele tinha provavelmente entre 14 e 18 anos de idade. Então você pode imaginar, irmão, o que é se passar na cabeça desses jovens. Todavia não deixaram de se abater pelas circunstâncias da sua vida. Não. Você é jovem hoje em dia, não, passar por isso e tal. E tem muitos conselhos errados aí que falam, sai da igreja, rapaz, você vai viver a sua vida e tal. E o jovem muitas vezes, né, vai nessa lábia aí e acaba deixando o Senhor, o Deus do céu. Mas Daniel não, esses 4 moços aqui foram exemplos, né? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Em Daniel capítulo 1, versículos 3 e 6. Depois o rei ordenou a Aspenaz, né, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real. Você vê que Daniel, esse moço aí era da família real e da nobreza. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles eram pessoas da corte real. De acordo com Joséfo, né, o Flávio Joséfo, Daniel e seus 3 amigos eram membros da família real de Zedequias, mas isso permanece incerto.
Observamos aqui alguns aspectos do drama, né, envolvendo aí Daniel e seus amigos. Em primeiro lugar, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel e seus amigos possuíam valores absolutos. Nós não podemos nos corromper. Mesmo diante de uma geração corrompida, não podemos nos corromper, né? Temos que ter valores absolutos. Então, esses moços, eles eram adolescentes, mas conheciam a Deus, eram ainda jovens, mas sabiam que era certo e errado. Estavam, por isso que a Bíblia diz lá em Provérbio, né, que ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando o menino crescer não é para os pais se desviar dele. Eduque, mas também quando estiver grande também puxa a orelha também. Então, eles sabiam que era certo e errado, esses jovens aqui. Eles estavam no alvorecer da vida, mas não se misturaram com aqueles que se entregavam ao relativismo, né? Relativismo moral. Eles viveram no meio de uma geração que estavam colhendo o resultado do seu Deus, dos seus próprios pecados. Daniel capítulo 1, versículo 2. Jerusalém ficara intacta na primeira invasão, mas o templo fora saqueado, né? E isso não foi por acidente. Por muito tempo, os judeus haviam confiado no templo e não no Senhor, conforme Jeremias 7,7. Eles achavam que enquanto tivessem o templo, estariam a salvo. Você vê que, ao invés de confiar no Deus do templo, confiava só no templo, né? Achando que enquanto estivesse ali o templo, estaria salvo. Mas, igualmente o pessoal ali, os filhos de Eli, quando levaram a arca, né? Foram levar a arca lá para a guerra, achando que simplesmente a arca ia livrá-los, né, sem ter a presença do Deus Todo-Poderoso, e aquilo ali não adiantou nada. Os filisteus tomaram também a arca, levaram tudo lá. Então, não adianta o templo sem o Senhor do templo, não adianta a arca sem o Senhor da arca, né? Então, eles pensaram que enquanto tivesse o templo, ele estaria salvo. Mas o templo não os salvou. Uma religião sem vida não nos salvará, irmãos. Confiar no templo não era um substituto para o arrependimento. Deus reina, quer seu templo, né? Quer exista, quer não. A invasão da Babilônia, o saque do templo, os tesouros transportados foram obra de Deus. O povo estava sendo derrotado, mas Deus era vitorioso. E em segundo lugar, no meio de tragédias terríveis, Daniel e seus amigos não deixaram que seus corações azedassem, né? Eles tiveram muitas perdas, perderam a nacionalidade, foram arrancados de sua pátria e de seu lar, perderam suas famílias, foram arrancados dos braços de seus pais, de seus amigos, de seus vizinhos. Eles foram agredidos, violentados em seus direitos mais sagrados. Primeiro, né, aqui a letra A, eles perderam liberdades, saíram de casa, não como estudantes, mas como escravos, né? Hoje o pessoal sai para outros países tal, como estudantes, né? Letra B, eles perderam a sua religião, o país foi invadido, a cidade foi arrasada e o templo do Senhor foi derrubado. O povo estava debaixo de opróbrio. Daniel e seus amigos estavam agora longe de casa, em um país estranho, com uma língua desconhecida, sem a palavra de Deus nas mãos, sem o templo, sem os sacerdotes e sem os rituais do culto. Mas Daniel e seus amigos, a despeito de tantas perdas, né, não deixaram seus corações serem envenenados pela mágoa. Em vez de buscarem a vingança contra seus inimigos, procuraram ser instrumentos de Deus na vida daqueles, né? Só abrindo aqui um parênteses, tem pessoas que lutam contra os inimigos, às vezes é levado para um lugar que eles não desejam ir, e lá murmuram, e lá luta contra alguém, tudo mais e tal. Deus às vezes coloca nós no meio dessas tempestades para nós testemunhar Deus naquele lugar, certo? Então eles não foram jovens influenciados, mas sim influenciadores. As pessoas que foram levadas cativos entregaram-se à depressão, né? Nostalgia, choro, desânimo, amargura e ódio. Como diz no Salmo 137, né? Daniel e seus amigos, amados, escolheram ser luz e testemunha de Deus em terra estranha. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, mas sim como reagimos a isto. E no meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais,
Daniel e seus amigos não se corromperam, foram levados para a Babilônia, uma terra dominada pela idolatria, né? Foram forçados a viver em meio a um panteão de divindades pagãs, na capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Tornaram-se como escravos, sem uma terra que não conhecia Deus, onde não havia a palavra de Deus, nem o temor de Deus, e onde o pecado imperava. Mas mesmo na cidade das liberdades, sem fronteiras, onde o pecado era atraente e fácil, eles se mantiveram íntegros, fiéis e puros diante de Deus e dos homens. É muito difícil hoje em dia encontrar pessoas assim que se mantenham fiel. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo aquele, como diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto se falar, de tanto que se mostrar o pecado, de tanto se mostrar coisas erradas, hoje em dia, quem é fiel muitas vezes estão se corrompendo, mas esses moços aqui não. Eles foram até o fim com sua fidelidade e não se entregaram nem ao fogo, nem à cova dos leões, louvado seja o nome do Senhor, e eles foram até o final. Terceiro subtópico, do tópico 1, o sofrimento do justo. A história de Daniel, amados, e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. Sim, passam. Muitas pessoas passam, não, mas você não é crente, por que você está passando por isso? O justo pode passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Com frequência acreditamos que uma vida dedicada a Deus nos protegerá de sofrimentos e adversidade, mas não é bem assim. A Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, né? No entanto, irmãos, a realidade, né, apresentada na Bíblia e na história da igreja nos ensina o contrário, né? Crentes devotos em algum momento enfrentarão crises, sim, e desafios que colocarão à prova a sua fé. Servir a Deus não garante uma vida livre de crises, não. No entanto, a fé e a confiança em Deus nos permitem enfrentar os desafios com força. Veja só, por isso que você deve estar crendo, confiando em Deus, porque ela vai te garantir, certo? Garantir enfrentar os desafios com força, esperança e a certeza de que Ele estará conosco a cada passo, né? Ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, as crises, quando enfrentadas com a perspectiva correta, podem se tornar ferramentas para o nosso crescimento espiritual e para a glória de Deus. E, por fim, destaco aqui duas lições práticas que vou mostrar para você aqui agora. Primeiro ponto, não use circunstâncias como desculpa para infidelidade e abdicação de princípios de valores. Não faça isso. Não use essas circunstâncias. Não, eu errei por causa da circunstância. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Não. Isso aí vai muito de caráter. Segundo, em vez de se lamentar, né, choramingar e murmurar por causa das circunstâncias, né, faça como Daniel e seus amigos. Erga a cabeça e faça a diferença. Isso é muito importante. Erguer a cabeça, fazer a diferença no meio de uma população tão corrompida, né? Segundo tópico. Imponente Babilônia, a capital imponente. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, né, era uma cidade-estado rica e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens possivelmente ficaram ali admirados com a sua grandiosidade, a maior da época, né, distante aí cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Era fácil alguém ser seduzido por seu luxo e opulência. O termo acadiano, Babilane, significa porta dos deuses. A palavra Babilônia era empregada para aludir à cidade que era a capital da Babilônia, né? Ocupava ali o território que agora é o sul do Iraque. Por associação popular, o termo hebraico, que é Balal, né, que significa confusão, em Gênesis 11:9 vai falar isso, foi ligado à Babilônia como o local onde houve essa confusão, né, causada pela impiedade. Porém, as duas palavras, porta dos deuses
e confusão não são as mesmas coisas, exceto no conceito popular. Outros nomes da cidade que surgem nos textos babilônicos são Tin-Tir-Ki, vida das árvores, ou sede da vida, e Ek, lugar de canais. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o significado. Tin-Tir-Ki, né, que é a vida das árvores, ou sede da vida, e Ek, lugar dos canais. Segundo subtópico do tópico 2, a ostentação da cidade. Toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do Império Nabucodonosor. Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações, relembrando a fundação original da cidade, como está lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 1 ao 9. E segundo John Lennox, Nabucodonosor tornou a Babilônia uma cidade única, quando o historiador grego Heródoto, o viu muito mais tarde, em 450 a.C., diz que superava em esplendor qualquer cidade do mundo, veja só, qualquer cidade do mundo conhecido. A cidade era em linhas gerais, aproximadamente retangular, com o rio Eufrates, cortando ali a cidade no meio do norte a sul, e vindo do norte com o Eufrates, à direita entrava-se na cidade pela porta, espetacularmente bonita, chamada pelo nome de um ou outro dos deuses. Essa era a porta de Estar, portadora de luz, era a deusa da fertilidade, a fertilidade do amor e da guerra, e era a deusa mãe do céu do panteão babilônico. Havia ali na cidade um magnífico templo dedicado a seu culto, não muito longe da porta. Para os padrões da atualidade, por exemplo, a atualidade babilônica, a Babilônia era uma metrópole que se destacava ali pelo padrão estético, orientado a imagens e beleza comparável a metrópoles modernas, como Nova York, por exemplo, Tóquio e Dubai, com seus arranha-céus majestosos, pontes icônicas e designs ali arquitetônicos, arrojados. Alguns pontos a se destacar aqui, que nós vamos estar comentando, era a cidade monumental. A própria Babilônia era uma obra de arte, ostentando ali muralhas imponentes, palácios luxuosos e templos grandiosos. Os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, simbolizavam a riqueza e o engenho da engenharia babilônica. Outro ponto aqui, comércio e economia próspera. A localização estratégica ali da Babilônia, às margens do rio Eufrates, facilitava o comércio com diversas regiões, impulsionando a economia local. A cidade era um importante centro de exportação de produtos como textis, metais e grãos, por aí. Outro ponto aqui interessante, importante também para nós estarmos vendo, é o poderio militar. Os babilônios, renomados por sua proeza militar, dominaram a arte da guerra, utilizando táticas avançadas e armamentos sofisticados. Então, era uma cidade preparada em tudo. Terceiro subtópico, uma cultura pagã. Os babilônicos, eles atribuíam grande importância à sua religião, acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos cotidianos até os eventos cósmicos. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque, como elas são para jovens, aqui nós vemos que esses jovens aqui, eles passaram por todas essas cidades, eles viram tudo isso aí e nada disso encheu seus olhos para dizer assim, eu vou negar o meu Deus, eu vou parar com isso, eu vou, já que eu estou sendo aqui mesmo, estou longe da minha família, não tem ninguém me vendo, eu posso fazer aqui o que eu quiser, vou usufruir dessas coisas. Não. E mesmo assim, numa cidade dessa, eles mantiveram-se firmes. Não devemos jamais trocar os valores
as coisas, os prazeres, pelos valores, para aquilo que Deus te deu. Então, temos aqui o grande desenvolvimento da ciência, né, cultura em Babilônia. Outro ponto aqui, o berço do saber. A Babilônia tornou-se um polo intelectual, atraindo estudiosos, escribas e pensadores de todo o mundo antigo. As bibliotecas, por exemplo, da cidade, como a lendária Biblioteca de Nabucodonosor, abrigavam vastas coleções de textos, né, sobre diversos assuntos, desde matemáticas e astronomias até literatura e direitos. Né? Vemos aqui outro ponto também que é muito interessante, aqui o Código de Hammurabi. Um dos legados mais notáveis da Babilônia é o Código de Hammurabi, né, promulgado por volta de 1750 a.C. Esse conjunto de leis, considerado um dos primeiros códigos jurídicos escritos na história, influenciou profundamente o desenvolvimento do direito em diversas civilizações. Outros tópicos também foram os avanços científicos, né? Os babilônios ali destacaram-se por suas contribuições à matemática, astronomia e medicina. Desenvolveram ali um sistema sexagesimal complexo, né? Previram ali eclipse com precisões e realização cirurgias avançadas para a época. Nos pontos a seguir, destacamos aqui a cultura pecaminosa de Babilônia, aspectos e práticas. Por exemplo, o culto a deus pagãos. Primeiro, letra A, politeísmo. Os babilônios praticavam o politeísmo, adorando uma vasta gama de deuses e deusas. Entre os principais estavam Marduk, Star e Shamash. Letra B, idolatria, a construção de templos. A construção de templos e estátuas de deuses era comum e os babilônios frequentemente ofereciam sacrifícios e ofertas para ganhar favor divino. Aqui nessa aqui a gente vê que eles fizeram a estátua, né, do próprio rei e aquelas traumas lá para pegar aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que todos eram obrigados a se dobrar perante aquela estátua, mas eles não se dobraram por ser judeus. E a gente vê que faz parte disso aqui, né? Essa idolatria, né? Os templos, monumentos de pessoas e tudo mais. E tem também aqui rituais religiosos controversos. Primeiro, a prostituição, né? Prostituição sagrada, como eles diziam. Em alguns templos, a prostituição sagrada era praticada como parte dos rituais religiosos, onde sacerdotisas se envolviam em atos sexuais como uma forma de adoração e oferenda aos deuses. Olha que absurdo, né? Letra B, sacrifícios. Além de sacrifícios de animais, alguns registros indicam a prática de sacrifícios humanos em rituais específicos, né? Especialmente durante tempos de crise ou guerra. Quando eles estavam perdendo uma guerra, estavam em crise, eles ofereciam sangue de humanos, e era achando que os deuses dele gostavam daquelas coisas e tal, e que ia ajudar ele nas guerras, né? Praticar essas coisas para eles eram comuns. Então, prática de feitiçaria e magia também. Nós temos aqui magia e ocultismo. A magia e a astrologia desempenhavam ali um papel importante na vida cotidiana babilônica. Os babilônios consultavam adivinhos e magos para prever o futuro e realizar encantamentos. A gente vê isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele chamou todos os adivinhos, os encantadores ali, e nenhum souberam, né, interpretar seu sonho. Foi quando chamaram Daniel, ele, com a ajuda de Deus, ali interpreta. Segundo, astrologia. Eles acreditavam que os movimentos das estrelas e planetas influenciavam ali na vida na Terra, levando à prática extensiva da astrologia para guiar decisões importantes. Absurdo isso aí, né? Vamos aqui agora rapidinho para o terceiro tópico. Louvado seja o nome do Senhor. A cultura e o espírito da Babilônia. Símbolo de oposição aos valores divinos.
Biblicamente, irmãos, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Ainda hoje, o espírito e a cultura da Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando rebelião e ideologias mundanas que confrontam a verdade divina. A Babilônia foi uma importante cidade-estado, né, situada ali na região da Mesopotâmia. Historicamente, surgiu por volta do século XIX a.C., sendo considerada aí como o berço da civilização nas áreas políticas e culturais, sociais e econômicas. Porém, quando o livro de Apocalipse cita essa cidade, né, Apocalipse 17, versículo 5, não se refere ao local geográfico da Babilônia, mas sim ao simbolismo que ela representa. Figuradamente, Babilônia representa devassidão, né, paganismo, secretismo, violência e rebeldia aos mandamentos divinos. Os espíritos da Babilônia fazem uso da cultura e da ideologia secundarista para persistentemente oferecer resistência contra tudo o que se chama Deus, né? Conforme está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Westby foi muito preciso em seu comentário de Apocalipse 17. O espírito da Babilônia que atua neste mundo vem constante influenciando as nações, instigando, vejam só, instigando a cultura e a economia, bem como corrompendo a igreja, atacando-a de forma externa e interna. Qual é o objetivo e o resultado almejado pelo espírito da Babilônia? Uma sociedade degenerada e uma igreja morta, entregue a toda sorte de prostituição e adultério espiritual. Este é o intuito desse espírito babilônio aí, é fazer isso aí, é desconstruir, né? Ele não vem querendo matar, ele vem primeiro querendo fazer tudo isso aí que é para que o povo peque e leve outros a pecar também. Segundo subtópico, a relativização da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, e a destruição da nação, certo? De uma verdade absoluta, da noção, né? A destruição da noção de uma verdade absoluta. É isso que ele quer destruir. A relativização da verdade, também conhecida como relativismo, é uma corrente filosófica que questiona aí a existência de verdades absolutas e universais. Afirma que o que é verdadeiro para um indivíduo ou grupo pode ser verdadeiro para outro, dependendo de suas crenças, valores e perspectiva. A relativização da verdade mina a base para a distinção entre certo e o errado, levando aí ao relativismo moral. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no contexto da fé cristã, a relativização da verdade representa um desafio significativo, pois questiona os fundamentos da crença em um Deus absoluto e em verdades reveladas na Bíblia, né? Vamos agora para o terceiro subtópico desse tópico 3, a religião que conduz à imortalidade. As falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida, depravado. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens mais modernas, né? E descoladas, ganhando aí espaço em filmes, séries, desenhos e jogos. É preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje, ok? Então, eles estão vindo agora disfarçadamente, né, com outra roupagem, através de filme, através de desenho, através de coisas que você põe para seus filhos. Isso aí vai desconstruir os valores, aquilo que foi construído, né, pela palavra de Deus. Então,
pontos aqui que devemos considerar, né? Em primeiro lugar, temos aqui o perigo das falsas religiões, né? As falsas religiões, ao deturparem a verdade divina, têm o poder de corromper os valores morais e éticos que são fundamentais para uma vida piedosa. Elas afastam, irmão, as pessoas dos ensinamentos de Cristo, levando-as a adotar comportamentos e estilos de vida que são contrários aos princípios bíblicos. Por isso devemos tomar muito cuidado. Outro tópico aqui também, outro ponto muito interessante é o ressurgimento do paganismo atualmente. Né? Atualmente nós observamos aqui o ressurgimento do paganismo sob formas modernas e atraentes, né? Frequentemente veiculadas aí por meio da mídia popular, como filmes, séries, desenhos e jogos. Esses veículos de comunicação sutilmente introduzem ideias e práticas pagãs, mascarando-as, né, como entretenimento ofensivo, mas que podem influenciar negativamente a fé e os valores cristãos. Tome muito cuidado com o que você põe para seus filhos, com que jovens também que você está assistindo. Filtre bem para que não caia nessas armadilhas. Outro ponto, vigilância e discernimento. É imperativo que os cristãos sejam vigilantes e exerçam discernimento em relação ao conteúdo que consomem. Devemos estar atentos às mensagens subliminares, né, que promovem antigos falsos deuses e práticas pagãs, reconhecendo que essas influências ainda estão presentes no mundo moderno. A nossa defesa contra essas influências está no firme fundamento da palavra de Deus. Né? Por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 para ali, você vai ver as armaduras que nós podemos lutar contra essas coisas. Ouça isso no nome de Jesus. Quarto tópico, vivendo e testemunhando na Bíblia. É uma cidade para se testemunhar. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles, tá? Então aqui está essa pergunta. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Aí aqui está a resposta. Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Ok? Então a gente pode estar no mundo pagão, pode estar no mundo aí hostil, um mundo cheio de depravação, mas nós não podemos ser depravados, não podemos deixar a depravação tomar conta das nossas vidas. Compromisso com a identidade. Primeiro ponto, perseverança cultural. Eles mantiveram seus costumes e tradições, né? Aquelas tradições judaicas, mesmo sob pressão para se assimilar à cultura babilônica. Irmãos, sabia que Deus ele elogiou muito um povo que eles obedeceram aos seus pais, foram oferecidos vinho para eles tomarem, ele falou, não, nós não podemos tomar vinho, porque os nossos pais ensinaram, veja, e eles eram o pessoal que não temiam a Deus, nossos pais ensinaram que nós não devemos tomar vinho, e não tomaram, simplesmente, e Deus elogiou este povo. Ouça isso no nome de Jesus. Temos aqui outro ponto interessante, discernimento. Eles souberam discernir entre o que era compatível com a sua fé e o que não era, né? Recusando-se a participar de práticas que contrariavam suas crenças. Outro ponto aqui também, eles foram fiéis. Sua fidelidade, a sua fé e identidade os diferenciava dos demais, tornando-os exemplos de resistência cultural. Eles estavam no local de uma cultura totalmente diferente, mas resolveram manter o costume da sua cultura, do seu país. Segundo subtópico, do tópico 4, testemunhando no mundo. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado, ainda assim somos chamados a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, como diz lá em 1 Pedro 5,13, sem se deixar ser dominada por ela. Irmãos, assim como Daniel e seus amigos perseveraram, né?
perseveraram sua fé em meio à cultura babilônica, nós também enfrentamos o desafio de manter nossa fé no mundo atual, permeando aí por diversas correntes de pensamentos e valores nem sempre compatíveis com nossa fé. Então, nós devemos, né, estão aí ensinando muitas coisas aí que distorcem totalmente os princípios bíblicos, mas nós não devemos compactuar com essas coisas. Outro tópico aqui, né, cultura em constante mudança. Nós vivemos em um mundo em constante mudança, onde valores e costumes são constantemente reavaliados, né, e redefinidos. Diante disso, é fundamental desenvolvermos um senso crítico apurado para discernir o que está de acordo com a nossa fé e o que não está de acordo com a nossa fé. Outro ponto interessante aqui é influências diversas. Vocês sabiam, jovens e irmãos, que nós somos bombardeados diariamente por informações e conteúdos de diferentes origens, o que pode gerar dúvidas e questionamentos sobre nossa fé? Todavia, temos a palavra, temos a igreja e os nossos líderes para buscarmos orientação. Quando vier essas dúvidas, quando vier essas coisas aí, busque a igreja, busque na palavra de Deus, busque seus líderes, né, para te orientar. Outro tópico também muito interessante é a pressão para se conformar. Olha, assim como Daniel e seus amigos enfrentavam a pressão para se assimilar à cultura babilônica, nós podemos sentir a tentação de ceder às pressões do mundo, né, atual para nos encaixarmos em padrões que não condizem com a nossa fé. Porém, para crente salvo em Jesus, os valores da palavra de Deus são inegociáveis. Não negocie os seus valores. Louvado seja o nome do Senhor. Vá firme até o final e você verá que Deus, Ele tem uma bênção para a sua vida. Vamos concluir aqui rapidinho, né, para terminarmos, porque já passou muito tempo. Quase uma hora. Então, amados, na conclusão aqui, manter a fé no mundo atual exige discernimento, resistência e convicção de que nossos valores são preciosos e inegociáveis. Ao seguirmos o exemplo de Daniel e seus amigos, podemos fortalecer nossa fé e viver com autenticidade em um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Certo? Temos que manter a nossa fé e fortalecer, louvado seja o nome do Senhor, a nossa fé e viver com autenticidade, né, diante de Deus, porque Deus irá com certeza te ajudar e te dar força para você vencer o espírito da Babilônia. Que Deus abençoe, até a próxima aula. Se Deus assim nos permitir, estaremos aí trazendo a lição 3 para o nosso aprendizado. Que Deus abençoe em nome de Jesus e um forte abraço a todos vocês, meus jovens. Escreve, jovens, porque sois fortes e venceste o maligno, como disse João, né? Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.